Nesta aula nós vamos entender por que muitas filhas, e provavelmente porque você carrega uma dor que não é sua. Por que as filhas carregam os destinos difíceis das mães? Se elas não querem repetir, por que elas repetem? Por que uma filha repete uma história dura da mãe, uma história triste, uma história de dor? Por que ela faz isso? Tem um motivo, tem um porquê. E nesse vídeo, nesta aula, eu vou mostrar para vocês o porquê que isso acontece e principalmente como estamos fazendo, né, ao longo de todo esse curso, toda essa jornada. Eu trago o tema e depois nós vamos para o movimento sistêmico. O que é, né, esse movimento sistêmico? É o movimento da alma, porque o caminho da cura é no sentir, é dentro de você. Mas antes eu preciso ter clareza. Então primeiro eu entendo, depois eu faço isso cair no coração. Quando chega aqui eu sinto, e quando eu sinto, eu me curo. Então, como todas as outras aulas, vamos seguir o mesmo ritmo. Vou trazer para vocês o tema, a parte prática, teórica. Quero que vocês prestem muita atenção, até mesmo nos pormenores do que eu vou trazer aqui, porque esse tema ele é muito sutil e no final vamos para o movimento sistêmico. Nós já vimos até agora o porquê que o vínculo com a mãe ele é tão importante. Já olhamos para as duas feridas, a ferida da rejeição e a ferida da injustiça. Já olhamos também para o vínculo interrompido com a mãe, né, o porquê que ele é tão importante, porque que é tão necessário a gente restabelecer o vínculo. E agora nós vamos entender o porquê filhas carregam os destinos difíceis da mãe. E principalmente quando ela não quer carregar. Principalmente quando ela sabe que aquela vida, que a vida que a mãe teve não serve de exemplo para a vida dela. Mas ela vê repetindo os mesmos erros. A primeira necessidade da criança é a mãe. A criança precisa da mãe. Depois que a criança nasce, a necessidade básica dela é de sobrevivência. E geralmente de onde vem essa sobrevivência? Vem da mãe. É do peito da mãe que vem o leite, o alimento. Se não é do peito, é da mamadeira. Quando essa criança chora, e eu já trouxe isso lá no movimento interrompido, na aula sobre o movimento interrompido, quem acolhe é a mãe. A criança precisa, sim, primeiro ela está ali fundida com a mãe, entender quem ela é sob o olhar da mãe. Depois que ela faz isso com a mãe, que ela se identifica, que ela percebe quem ela é, mas sob o olhar e o cuidado da mãe, aí ela vai se desvincular de forma saudável, vai se separar da mãe e vai criar o seu próprio caminho, o seu próprio jeito de viver a vida. Mas quando ela nasce, ela tem a necessidade de identificação. Ela e a mãe, elas são uma só. Elas estão fundidas. A criança, ela demora, em média, 3 meses para entender que ela saiu do útero da mãe. Durante os 3 primeiros meses, ela acredita que ela ainda está no útero da mãe. Olha a identificação, olha a profundidade desse vínculo. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse ponto. Vínculo não é escolha, vínculo é realidade. Você está vinculado à sua mãe. O cordão umbilical foi cortado, mas o cordão umbilical da alma, não. Você e ela estarão ligadas para sempre por um cordão que pode ser, aí que entra o ponto, de vida, que é quando o vínculo é saudável, ou uma conexão de morte, que é quando o fluxo da vida ele é interrompido, ele não pode mais seguir adiante. Antes de continuar, imagina que você está ligada à sua mãe e que algo liga vocês duas. Imagina que tem um fio condutor que te liga à sua mãe. Como é esse fio? É límpido? É transparente? Olha por ele. O que passa da sua mãe para você? Como você vê? É um vínculo que o líquido passa tranquilamente? Vamos fazer essa simbologia, vamos trazer esse símbolo. Porque esse ponto é muito importante. O vínculo ele existe. A ligação, ela é real. Mas a maneira como eu vivencio é que pode estar prejudicada. E
né, todo o centro aqui do nosso trabalho e do movimento que vocês estão fazendo de cura em relação à mãe. Então, essa é a necessidade da criança. Não tem como ela fugir do vínculo, ela tem vínculo. Tanto é que mulheres e eu vou falar sobre isso em uma das aulas, vocês vão ver isso, mulheres que se sentem muito culpadas, que não sentem afeto pela mãe, elas se sentem extremamente culpadas. Porque mesmo sabendo que não tem uma relação boa com a mãe, elas têm culpa. Por que tem culpa? Porque tem vínculo. Então a primeira necessidade dessa criança é a vinculação. Ela precisa sentir que pertence, sentir que é amada, sentir que tem um lugar no coração da mãe, sentir que a mãe gosta dela, sentir cuidada, sentir que vale a pena viver. Ali naquele momento ela precisa que o outro diga para ela se a vida dela é importante, se a necessidade dela é importante, se a necessidade dela vai ser atendida. E quem geralmente faz isso? É a mãe. Então, por isso, esse é o primeiro motivo, vamos dizer assim, primeiro entendimento que eu quero que vocês tenham. Por que uma filha carrega a dor da mãe? Porque a vinculação entre as duas é algo eterno. O que vai dizer se é saudável ou não, aí é a forma como eu me relaciono com a mãe. O que é diferente de vínculo e conexão. Então, se a criança ela está fundida, ligada com a mãe, o que passa da mãe chega nela. Então, vamos pegar, né, ao longo de toda essa aula, essa explicação, essa ideia do fio condutor, porque aí vai ficar mais claro para vocês compreenderem. Então vamos lá. Vou pegar aqui os representantes, tá? A sua mãe e você. Imagina que aqui tem um fio que conduz vocês duas. Vocês estão ligadas. Tem um fio condutor aqui, você e sua mãe. Bom, então vamos sempre partir dessa ideia. Se você vivencia situações com sua mãe de dor e você está ligada a ela, como que vai ser? O que você vai receber aqui? Dor. Se você olha para ela e vê a sua mãe triste, como que você vai ficar? Triste. Se você vê sua mãe depressiva, qual que é a tendência da filha ficar? Depressiva. Se essa filha olha para a mãe e vê a mãe chorar pelo pai, o que essa menina vai fazer? Ela também vai ficar com raiva ali daquele homem, que é o pai dela, porque fez a mamãe sofrer. Então é um espelho, é uma vida espelhada. A criança, ela tem até uma certa idade esse espelhamento com a mãe. Lá para os 4 anos ela vai se desvinculando disso. Mas se lá no início ela não teve uma vinculação saudável, ela continua vinculada pela dor. Se ela não faz essa separação, quem é ela, quem é a mãe, a dor da mãe é a dor da mãe, a dor dela é a dor dela. Esse vínculo que a gente olhou, né, que eu disse agora há pouco para vocês, ele vai continuar, mas o que vai nutrir o vínculo, lembra do líquido, da ideia que eu trouxe? O líquido que vai passar ali é nutrição, o que vai nutrir um e o outro é a dor. Então, é o que eu gosto sempre de dizer, mãe triste, filha triste. Mãe depressiva, filha depressiva. Mãe ausente, filha ausente. Mãe. E aí você pode colocar a característica que você viver com sua mãe. É como se a sua vida espelhasse a vida dela. É o que eu chamo de fusão descontextualizada. Você olha para sua mãe fora do contexto dela, mas trazendo para o seu contexto. Então, como que é essa fusão descontextualizada? Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Então, vamos lá. Uma filha que vivencia a separação dos pais. Antes da separação, ela olha para a mãe e para o pai e vê ali os dois brigarem, discutirem, a mãe submissa, o pai alcoólatra, ou seja, a realidade que for. Primeiro ponto, e mais para frente eu vou aprofundar mais sobre isso. Ela não consegue olhar para a mãe dela e entender que antes daquela mãe ser a mãe dela, aquela mãe é uma mulher, que é mulher de um homem, e que aquilo ali é uma briga do casal. Não tem nada a ver com a mamãe dela, tem a ver com a mulher.
com a Ana, com a Maria, com a Beatriz, ou seja, com a mulher que veio antes da mãe. Aquela briga não é com o papai, é com o marido dela. Então, olha só, vou trazer aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. Aqui está o casal. E aqui está a mãe e o pai. O casal, mãe e pai. E ela fica aqui. Antes do pai e da mãe existir, existia um casal. Quem está brigando ali é esse casal. Mas como o casal, né, a mãe e o pai estão na mesma pessoa, o que essa menina que faz? Ela vai olhar para cá e ela vai olhar, vai ver só mamãe e papai. Ela não tem consciência de que é um casal. Então o que ela vai fazer? Ela vai tomar as dores da mamãe aqui. E aí ela vai olhar para a mamãe e vai sofrer o mesmo sofrimento que a mamãe, totalmente descontextualizada. Porque quem escolheu esse pai para ela foi a mãe. Só que, como todo casamento, como toda vida adulta, se esse casal aqui entender que é hora de se separar, vida que segue para cada um. Só que essa menina não sabe, ela não tem essa percepção, ela é muito pequena. Então ela chega no quarto e vê a mãe chorar. O que ela pensa? Minha mãe tá triste, os homens não prestam. O meu pai não foi bom para minha mãe, então eu também não posso amar meu pai. Olha a confusão que isso dá. Por quê? Ela fundiu-se. Ela e a mãe estão em uma fusão descontextualizada. É quando ela olha para a mãe, fora do contexto da mãe, mas sob a perspectiva dela, que é desse tamanico. Enquanto a da mãe é uma mulher adulta. É aí que a filha começa a carregar a dor da mãe. Porque ela ainda não se separou, ela não entendeu que ela está separada da mãe dela. Perceberam? Um outro exemplo. Em um determinado momento da vida, a mãe entra em depressão. Se essa menina, essa criança, for olhar para a mãe dela, ela vai ver que a mãe tem 1000 motivos para estar depressiva. Pode ter perdido o próprio pai, pode ter vivido algo na infância que ela não curou dentro dela, que ela não ressignificou, que ela não olhou. O que acontece? Quando ela chega, né, na vida adulta ali, aquela mulher chega na vida adulta, mesmo ela tendo filho, ela não se transforma naquela mulher sem problemas e perfeita. Não. Ela vai continuar sendo a mesma mulher, com as mesmas dores. Só que aquela menininha, ela vai olhar para a mãe e os olhinhos dela de amor pela mamãe é algo tão profundo, o vínculo é tão grande, é tão forte, que ela vai olhar e vai sentir pena da mamãe dela. E ela vai olhar e vai sentir, vai dizer: mamãe, se você é depressiva, como eu posso ser diferente de você? Como, mamãe, que eu vou ser feliz? Como, mamãe, que eu vou ser diferente? Essa fusão gera uma lealdade. E essa lealdade, na grande maioria das vezes, faz essa menina repetir, por amor muito profundo, aquilo que ela viu a mãe viver. Olha para sua história com sua mãe. O que da história dela você repete? O que das dores dela você também está vivenciando? O nome disso é fusão. O nome disso é amor. Amor cego, que só vê o seu amor por ela e você não consegue ver o dela por você. É por isso que você e ela estão fundidas pela dor até hoje. E o meu objetivo aqui é te ajudar a fazer isso, a se desconectar da dor dela e enxergá-la além da dor. Mais pra frente nós vamos ter uma aula toda voltada para isso. E eu vou te ajudar a fazer esse movimento, porque ele é essencial se você quiser fluir na vida. E se você não teve uma relação boa com sua mãe e repete os mesmos contextos que ela, os mesmos problemas, mas dentro do seu contexto de vida, é um sinal claro. A crítica que você tem a ela é tão grande. A revolta, a raiva, a mágoa que te vincula, te gruda na sua mãe. E você não consegue mais separar o que é você, o que é ela. E aí você se esforça, luta para não repetir e repete. Muitas mulheres estão com crise de ansiedade por esse motivo, porque elas viveram algo tão difícil com a mãe lá atrás. E elas estão ligadas a essa mãe de uma forma tão profunda e com uma relação tão difícil. E elas estão ligadas à mãe de uma forma tão profunda
que elas não conseguem olhar para a própria vida e imaginar, não, eu não vou repetir o que minha mãe fez. Não porque eu não concordo com o que ela tenha feito. Então essas mágoas com a mãe, essas críticas e esses julgamentos, eles grudam. Eles fundem ainda mais mãe e filha. E essa fusão fica ainda mais profunda. E esse emaranhamento, ele fica cada vez mais denso. E você já não sabe mais quem é você ou que é sua mãe. E aí vem as crises de ansiedade. Porque o medo de repetir a história dela, de viver e de causar nos seus filhos o que ela te causou é tão grande que você não consegue respirar. Não consegue olhar para o presente, olhar para o futuro, olhar para uma vida melhor. Por isso que essa desconexão, essa separação, ela é tão importante. No módulo 3, eu vou aprofundar sobre o primeiro passo para soltar, para se separar da mãe. Mas nessa aula eu quero que você perceba o que te une à sua mãe e que te faz repetir a vida dela é o amor profundo, um amor cego, uma crítica severa, porque o seu amor é tão grande que você não consegue entender como que uma pessoa que é mãe, que diz amar, age como ela agiu. E aí vem a crítica, vem o julgamento. Eu ouso dizer que toda filha ama a mãe. E a medida do amor é a medida da dor. Por isso que elas fazem assim, elas não se desconectam. Tem filhas unidas pelo amor, tem filhas unidas pela dor, mas todas estão ligadas. No fim, todas estão ligadas. Como identificar se você está fundida com sua mãe? Vou trazer aqui alguns pontos e eu quero que você veja se eles fazem sentido para você. Quando você era criança, você viu sua mãe chorar? Você viu sua mãe sofrer? Ao ver sua mãe sofrer, ao ver o choro dela, você quis aliviar o sofrimento dela? Você quis fazer alguma coisa para ela não sofrer? Você se empenhou em algo para que ela não sofresse? Você viu sua mãe vivenciar problemas de saúde? Saúde física, saúde emocional, psicológica, neurológica, ir para hospitais, passar por cirurgias, ficar debilitada, acidentes, quedas. Você viu sua mãe nesse estado de vulnerabilidade? Você vivenciou sua mãe vulnerável? Você viu sua mãe chorando pelo seu pai ou por outros homens? Você presenciou a briga dos dois e viu sua mãe ficando em desvantagem em relação a outra pessoa? Ou briga com o pai dela, com a mãe dela, com o seu pai, com as irmãs dela, com outras pessoas e ela ficando em desvantagem? Você viu sua mãe sendo traída? Você viu seu pai traindo a sua mãe, ou ficou sabendo, ou teve notícia? Todas essas vivências marcam e geram fusão. E é por elas que a fusão acontece. Porque o meu amor é tanto, eu quero tanto tirar minha mãe daquela dor, que eu me uno a ela. E tem um ponto aqui também, que é o seguinte: você, criança, sentiu raiva dela? Raiva por ela não cuidar de você, raiva por ela não cuidar dos seus irmãos, raiva por ela ter um comportamento inadequado, por ela ter te batido, pelas coisas que ela disse pra você? A raiva também é uma maneira de se vincular, porque eu queria tanto que fosse diferente, que eu trago a mãe pra dentro de mim. Eu trago esses sentimentos, eu trago isso tudo que eu vivi como uma verdade absoluta. Então aquilo que a criança escuta do pai e da mãe, ela traz como uma verdade absoluta. Então a raiva, ela também vincula, ela alimenta ela nutre esse fio condutor. Identificou? Agora vamos olhar para o outro ponto. Como sair disso? Como deixar com a mãe que é dela? Como se separar dela? Como assumir a sua própria vida? Na próxima aula nós vamos, no módulo 3, nós já vamos começar olhando para isso. Qual que é o primeiro passo para soltar o que é dela, ficar com o que é seu? Mas antes, vamos para o nosso exercício sistêmico. Na próxima aula, vamos fazer juntas um movimento que vai te ajudar a dar esses primeiros passos e já
ir soltando o que é dela.